Olá, alunos da disciplina de Estruturas 1. Na última semana, nós realizamos o detalhamento de uma viga, calculando tanto a armadura de flexão quanto de cisalhamento. Porém, para determinar as armaduras, foi necessário conhecer os diagramas de momento fletor e esforço cortante. Isso eu vou estar demonstrando agora como que nós podemos encontrar esse diagrama utilizando o F2, que é um programa gratuito. Eu vou usar o exemplo que foi utilizado na semana passada, uma viga com 4 apoios. Primeira coisa que eu preciso para iniciar o uso do programa é inserir os nós, que são os pontos chaves onde tem os apoios ou carga concentrada aplicada. No caso aqui, eu preciso utilizar as coordenadas relativas, então eu adoto o meu primeiro apoio como ponto 0, 0, e a partir dali eu defino os outros nós. Bem fácil de inserir, eu clico aqui em inserir nó. Eu posso clicar com o mouse, mas aí eu não vou determinar um ponto exato. É mais fácil clicar aqui no teclado, que aí eu posso digitar os pontos. Então eu vou inserir um nó no ponto 0, 0, aparece uma bolinha vermelha. O próximo é a 2 metros, onde tem uma carga concentrada. A 4,5 é o meu segundo apoio. A 10,5 é o meu terceiro. E a 15,5 que será inserido o último apoio. Eu posso fechar aqui, só para relembrar aqui, ó, 2, 4,5, 10,5 e a 15,5. Então, tenho todos os pontos já. Vou desmarcar o teclado, porque agora eu vou utilizar o mouse, inserindo uma barra do primeiro nó até o último. Então, aqui eu já tenho a minha linha que vai representar a minha viga. Para utilizar o F2, eu preciso determinar, informar os parâmetros do material e a seção da minha viga. Para o diagrama de momento fletor e esforço cortante, esses valores não vão interferir, mas o programa só funciona se eu informar algum valor. Então, vou criar aqui um novo parâmetro de materiais. Já tem aqui alguns pré-definidos, vou utilizar concreto. Preciso colocar um nome, ok, aqui. E aí eu clico nesse botão que ele vai fornecer, ele vai definir os valores para todas as barras que já estão no programa, com os valores aqui determinados. Então a barra deixa de ficar vermelha, indicando que já está definido o material. Eu clico no segundo ponto aqui, ó, no segundo botão, e aí muda aqui, agora é as propriedades da seção. Então vou criar uma nova propriedade. Vou colocar uma viga retangular, dar um nome para ela, V1, por exemplo. Qualquer valor que eu colocar aqui não vai influenciar. Eu vou colocar os valores que utilizamos no exemplo. 60 por 14, aqui está em milímetros, 600 por 140. E aí aplico para todas as seções aqui, clicando nesse botão. Próximo passo é definir os apoios. Então aqui eu vou informar o que esse apoio vai restringir. No caso de apoio de primeiro gênero, só vai impedir o deslocamento na direção Y. Então, clico aqui na setinha para eu conseguir selecionar o nó que eu quero. E vou clicar aqui no último botão, que ele vai aplicar essa propriedade para o nó que eu selecionei. Vou colocar para o segundo apoio também e para o terceiro. Um deles precisa ser um apoio de segundo gênero para impedir o deslocamento na horizontal. Então, vou colocar o último aqui fixo na direção X também. Inserir aqui um apoio de segundo gênero. Então, aqui eu já tenho a geometria da minha viga com os apoios. Próximo passo é inserir as cargas. Então, eu vou inserir uma carga concentrada. Só lembrando aqui, eu tenho uma carga de 40 kN a 2 metros. Então, eu clico aqui na carga, eu tenho que criar uma carga, posso chamar por qualquer nome, por exemplo, P1, dou Enter, informo o valor da carga. Essa carga é uma carga vertical com um valor de menos 40, que está para baixo. Então, vou selecionar um nó,
clicar nesse último botão para aplicar essa carga no nó que eu desejo. Então aqui 40 kN aqui para baixo. As próximas cargas são cargas distribuídas. Então tem um botão aqui para carga uniformemente distribuída. Então tem que colocar um nome para essa carga. Uma carga negativa que está para baixo. A primeira, o valor é de menos 20. Vou colocar aqui menos 20. Eu vou clicar na barra e pedir para aplicar. Como tem um nó no meio, eu tenho que selecionar os dois lados da barra aqui e aplicar. Então eu tenho 20 kN aqui do primeiro até o segundo apoio, como está indicado aqui no exemplo. No segundo vão a carga de 25, no terceiro de 22. Então tenho que criar uma nova carga, vou dar o nome aqui de Q2, modificar o valor de 25, seleciono o trecho e aplico a carga. Agora para o último trecho, a carga é de 22. Então vou criar aqui uma nova carga, aqui 3, dou Enter, coloco o valor menos 22, seleciono e aplico. Então já inseri as cargas, os apoios e as propriedades que o programa solicita. Agora para rodar eu só preciso salvar. Vou colocar aqui exemplo 1. Salvei. E aí para determinar os diagramas é simplesmente clicar nesses 3 botões aqui. O primeiro seria o diagrama de esforços normais, diagrama de esforço cortante e diagrama de momento fletor. Clicando aqui, ele já aparece aqui o diagrama de esforço cortante. No botão do lado, o diagrama de momento fletor. Tem alguns parâmetros que eu posso definir, as unidades, tamanho de texto, essas coisas. Então, o que eu preciso seria esses 2 diagramas. De momento, eu também preciso dessa medida. Então, posso vir com o mouse aqui para ver qual que é o valor do x e y. Ou então, eu também posso aqui exportar como DXF. Aí eu consigo cotar, abrir no AutoCAD, cotar e determinar os comprimentos onde eu tenho o momento negativo aplicado. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode me procurar, que esse programa, o F2, nós iremos utilizar para desenvolver o projeto, que vai ser o trabalho final da nossa disciplina.